Muito bem-vindos. Hoje, no nosso Papo Humano, a gente trouxe um tema, onde estamos com a cabeça. É para a gente refletir sobre a nossa mente, sobre onde estamos querendo chegar, com tantas informações, com tudo isso que o que o mundo atual, globalizado, essa mídia que coloca tanta coisa no ar o tempo todo e a gente está sempre igual um ping-pong, focando de um assunto para outro, ou então a nossa mente nos levando para o passado ou para o futuro, e a gente acaba não estando no aqui e agora, que é onde realmente a vida acontece. Então, estamos aqui hoje, Carol Teles, Cíntia Almeida e Valéria Braz, somos todas terapeutas, e a gente traz essa reflexão hoje, que é um assunto recorrente, que a gente tem trabalhado, inclusive com os nossos clientes, e por que não dizer com a gente mesmo. Então, meninas, passando a bola para vocês, o que vocês pensam sobre esse tema, o que é isso para vocês, né? Onde estamos com a cabeça? Então, Cíntia, você trouxe alguns pontos, não foi? De exemplos desse cotidiano. Vai falando para a gente vai discutindo ponto a ponto. Uma das coisas que me interessou muito, né, esse tema, foi aquela coisa da gente falar do presente, mas sem estar realmente no presente, né? E a gente percebe isso muito com os assistidos, né? Que mesmo às vezes quando a gente está conversando com eles, a gente ouve um pi do celular, né? Ou aquela coisa no computador que a gente percebe que entra e eles dão aquela, né, desviadinha. E isso é uma coisa que vai gastando a nossa energia, né? Porque sempre quando a gente não foca realmente naquilo que a gente precisa fazer, é uma energia desperdiçada. E eu, há pouco tempo, tive uma experiência física mesmo comigo, né? Que eu tive um problema familiar e estava com a cabeça naquele problema na hora e não estando presente onde eu realmente estava, que era no metrô. E nessa situação, nessa distração toda, a porta do metrô fechou e eu naquela agonia, né, de falar, vou ser levada, puxei meu braço e acabei tendo um problema de tendinite, todas as ites agora no ombro por conta dessa reação de eu não estar naquele momento, né? Eu não podia fazer nada naquela situação, estava ali no metrô, eu tinha que estar com a cabeça, o corpo, a mente no metrô ali, né? Sem querer resolver uma coisa que não tinha como resolver, né? A nossa cabeça tem que estar onde a gente também está com o corpo, né? Por mais que a gente se lembre do passado, se remeta ao passado, mas quando a gente está fazendo alguma coisa, principalmente ação mesmo, né? É importante que a gente esteja presente, realmente no tempo presente, né? Não sei se vocês têm alguma experiência, o que vocês pensam sobre isso? Desse lado do tempo presente, eu acho interessante a gente fazer a reflexão de que nós, por sermos seres materiais, mas também espirituais, também que tem a mente que funciona, a gente tem que fazer a divisão entre estar no tempo presente e estar no momento presente, ou presente nos momentos em que a gente tem, que é onde eu acho que, antes de entrar numa reflexão um pouquinho mais diferenciada, eu vejo nos adolescentes a falta do estado de presença no mundo que a gente está, por exemplo, no mundo tão violento como a gente está tendo, por várias razões, não vem ao caso aqui, mas eles não têm atenção com a própria vida, com a própria noção do espaço onde eles estão, é sempre com o fone no ouvido e viajando num mundo, sei lá eu, de fantasia. Então, essa falta de estar presente pode colocar as pessoas em risco, como você falou. Em risco mesmo físico, né? Não só o emocional. Risco de vida, inclusive. Né? Porque hoje você sabe que uma distração sua pode significar você ser assaltada ou você levar um tiro. Estou botando no lado mais violento para que as pessoas entendam o quanto o estado de presença é importante. Né? E aí, entrando numa reflexão um pouco mais profunda, o único tempo de verdade que a gente tem é o tempo presente. Para nós, seres humanos materiais, né? É o tempo presente. O que a gente tem do passado e do futuro são momentos. Momentos do meu passado e momentos que eu crio no meu futuro. Crio na minha mente. Então, essa diferenciação eu acho interessante, porque o tempo presente é onde existe a ação.
como a Carol falou na introdução, é a hora que a vida corre, é a hora que eu tenho que agir. E eu só consigo agir estando presente, no meu momento presente, no meu tempo presente, quando eu tenho as minhas noções de quem eu sou. E quem a gente é, muitas vezes, está lá no nosso passado, lá nos nossos momentos do passado. Então, quando a gente vai para lá, a gente tem que resgatar isso. Resgatar aquilo que a gente fez de certo ou de errado, aquilo que valeu, eu fiz certo, então eu vou reproduzir a mesma ação aqui. Eu fiz errado, então eu tenho que modificar, porque se eu não modificar, eu continuo na mesma ação e eu continuo tendo o mesmo que eu tive. Ou até levar como aprendizado, né? Até. Lembranças de ensinamentos que eu tive na minha infância, na minha adolescência, com os meus amigos. Então, o meu passado, eu não tenho como fazer ele ser diferente, mas eu tenho como, estando presente, descobrir quantas coisas eu ainda não sei, quantas coisas eu não aprendi que eu tenho que aprender para trazer para a minha ação presente. O que vocês acham dessa reflexão? É bem legal isso que você está trazendo, Valéria, porque a gente costuma ouvir por aí, né, que a gente não tem que se apegar ao passado, tem que apagar o passado, esquecer o passado, mas não é bem por aí, né? O passado, ele existiu, a gente viveu aquela experiência, o que a gente não pode fazer é ficar preso no passado, remoendo situações, querendo reviver coisas que já passaram, nós já vivemos e já foi, né? Então, não ter um apego ao passado, aquelas pessoas mais saudosistas que ficam, minha vida era tão boa no passado e eu gostava tanto do passado, era tão bom quando eu era mais jovem, isso e aquilo, e você acaba ficando amarrado, preso num tempo que já foi. Em vez de pegar aquilo, como você fala, os ensinamentos, aquilo que eu posso trazer para mim, para hoje, para o meu presente, para que eu possa construir o meu futuro, né? Baseado nas experiências que eu tive, ajustando aquilo que eu preciso ajustar. É que a gente pode pensar o seguinte, o nosso presente nada mais é do que passado e futuro ao mesmo tempo. Porque o meu presente, eu acabei de falar, já passou. Eu estou falando é futuro. Então, o momento presente é para eu agir. E para eu agir, eu preciso ter o porquê, as razões de uma ação. Então, quando as pessoas ficam presas naquilo que já foi, elas não conseguem agir. E aí elas ficam presas na mesma situação, na mesma energia, na mesma dor, na mesma lamentação. Por isso que... Repetindo... as mesmas coisas, que é o tal do padrão, né? Ou como na live do canal, para quem assistiu a live anterior, a nossa, eles falaram lá do estado de presença para felicidade. Como que eu vou ser feliz se eu não estiver presente na minha ação, no que eu tenho hoje, no que eu posso hoje? Né? Se eu estou preso num tempo que já foi, eu estou vivendo o que já foi. E estou vivendo frustrações, decepções, amargurando um sentimento que nos leva, inclusive, a uma depressão. Com certeza. Porque a gente está focado, está preso no momento que já passou, né? E a mesma coisa acontece quando a gente está só olhando para o presente, né? Preocupado demais com coisas que ainda não aconteceram e que a gente nem sabe se vai acontecer, porque isso tudo é nossa criação mental, são cenários que nós construímos na nossa mente e nós entramos num estado de preocupação e de ansiedade. Sim. Né? Isso porque a gente não faz o link daquilo que a gente viveu e precisa ser trazido para o presente, então a gente não está aqui dentro de nós buscando todas as informações que a gente tem, está tudo dentro, né? Não tem nada fora. Na verdade, seria mais ou menos como se eu estivesse no meu presente, imaginando assim, eu quero estar lá nos Estados Unidos, numa mansão muito bela e famosa. Mas no meu presente, isso não é real. Eu não tenho o trabalho da ação necessária para essa construção. Então, eu só vou entrar no meu estado de ansiedade, porque eu não tenho essa realidade. Eu posso criar essa realidade, mas eu não tenho naquele momento. Se eu só estou no sonho, né? Eu não tenho naquele momento. O bom é quando a gente olha para o futuro, eu quero chegar nesse ponto. O que eu posso fazer aqui e agora, com o que eu tenho,
com a minha consciência de aprendizado de quem eu sou, que eu trago do meu passado, no aqui e agora, o que eu posso fazer para chegar nisso? Então, aí eu acho que entra o nosso estado de presença, eu saber da minha realidade. Não adianta eu sonhar com uma mansão se eu não tenho nem para o seu pavio de aluguel, por exemplo, entendeu? Então, eu tenho que ter noção da minha realidade e dizer, então tá, tudo bem, eu quero chegar lá. O que eu posso fazer aqui hoje com o que eu já tenho para chegar lá? Eu acho que é esse o estado de presença no presente. É a ação que eu posso desenvolver para chegar onde eu quero chegar. Só que eu só consigo isso se eu olho para o meu passado. Porque eu sou o que eu vivenciei no meu passado. São os momentos que eu tive no meu passado, é quem eu sou hoje. Se eu não tiver essa noção, eu fico perdida. Eu fico perdida lá naquele passado, não consigo me olhar e não consigo ir para frente. Então, esse estado de presença eu digo que é muito autoconhecimento. Né? O nosso estado de presença é eu conhecer quem eu de verdade sou, não, independente do que o outro é, do que a vida quer, é quem eu sou. E uma coisa muito legal que você trouxe agora também é aquela coisa da gente estar presente e ser realista também, né? Enxergar as coisas como elas são. Exatamente. E como você falou, né? Não adianta eu estar aqui hoje sonhando, quando eu me aposentar eu quero morar numa mansão nos Estados Unidos, mas se eu não agir agora, né, com o conhecimento que eu tive de toda a vida que eu levei do passado e agir para eu conseguir isso, não é certeza que eu vá conseguir, mas pelo menos é ter essa ação hoje, né? Para que eu consiga isso no futuro, é essa coisa da gente saber a realidade também, né? De ter a noção, de não ficar também sonhando, de, né, enxergar a realidade como ela realmente é, o presente como ele está aqui, né? Como as coisas realmente são e o que precisa fazer para você planejar o seu futuro de uma maneira que seja possível, né? Sim. A gente tem que saber o que é, até onde a gente pode ir também. O grande interessante de você ter esse senso de realidade no agir é que você agindo, você pode chegar a um outro lugar, que talvez seja o seu lugar. Você não fica parada no pensar, no falar, eu quero. Tudo bem, eu posso querer uma mansão, mas essa mansão pode significar muitas outras coisas. Essa ideia de mansão, porque na verdade é uma ideia, é uma sensação. Eu quero estar bem, eu quero poder viver uma vida boa, né? Na concepção do momento, no alcance que a gente tem, é a mansão. E no decorrer da ação, do fazer para acontecer, as coisas vão se desenrolando e você consegue descobrir aonde está a sua verdadeira fonte de vida, que talvez não seja mansão, seja outra coisa. Você só agindo. Talvez... Às vezes a gente pensa que é uma coisa, né? Desculpa, Carol. E para isso a gente precisa estar presente para que a gente possa fazer o planejamento daquilo que a gente quer. Mas com base na real, né? Aquilo que a gente quer, como a Valéria está trazendo, de verdade. E não uma utopia, não uma coisa que eu fui imaginando, que eu não tenho, talvez, condições de ter. Por exemplo, uma mansão nos Estados Unidos. Mas eu posso ter uma casa com também, conforto, né? Trazer para a nossa realidade. Para a nossa realidade, exatamente. E isso faz a gente poder planejar para que a gente possa materializar aquilo que a gente quer, de uma maneira coerente com o meu pensar, o meu sentir. Estando de presente. Uma maneira íntegra, estando presente. Né? Então, esse é a grande sacada do momento presente, é a gente viver esse aqui e agora com consciência, né? Do que fomos e do que queremos ser. E agindo, que a gente não... Agindo para seguir em frente, não, pode continuar. Exatamente, é por aí. E o que a gente vê muito, eu vejo muitas pessoas trazendo para mim a questão de que eu não tenho foco, eu não consigo realizar nada, eu fico só no meu mental e na hora de colocar na prática, eu não consigo trazer, né, aquilo, materializar aquilo que eu quero, eu não consigo focar em nada porque tudo me distrai.
né? Como a Cíntia falou, é a internet que pipoca. A gente, às vezes, está atendendo e isso acontece, né? Deu um barulhinho no celular, aconteceu alguma coisa, alguém chamou. E quando a gente está trabalhando, a gente também está nisso. É um que chama, é o telefone que toca, é uma mensagem que chega, e você vai tirando o seu foco do que você está fazendo. E a neurociência, ela comprova, ela mostra que o ser humano ele é capaz de fazer muitas coisas, mas somente uma coisa de cada vez. Porque quando eu estou estudando, ouvindo música, com a TV ligada e ainda conversando com alguém, na verdade eu não estou fazendo nada daquilo. Né? Eu não estou me aprofundando em nada, está tudo muito na superficialidade e eu fico nesse mundo das distrações. E hoje em dia isso é muito comum. Tem alguns jovens que eu atendo que reclamam muito da procrastinação, porque a avalanche de informações que eles recebem é tão grande, eles não dão conta de tudo aquilo que tem que ver. É o colega na rede social, é um que está bombando, é um que não está, e fica aquele bate-papo, e eles se distraem e não conseguem focar no estudo, por exemplo, no trabalho, e ficam desesperados, ficam ansiosos, porque não conseguem produzir nada, um conteúdo. Eles se cobram porque a mente entra num estado de tanta informação que a vontade é desligar. E aí entra para a procrastinação. Essa procrastinação numa ótica onde você começa a perder o seu conteúdo. Você vai devagar em tanta coisa, quando você viu, o tempo já passou e você não fez o que tinha que fazer. Porque a procrastinação, quando ela é usada de uma forma positiva, é quando a gente, por exemplo, coloca a nossa mente para criar. É naquele momento do ócio criativo. Esse é o positivo. Mas quando a gente entra na procrastinação, no estado mais negativo dela, que eu estou ali porque eu quero me desconectar dessa avalanche de informações que chegam para mim e a minha mente não está mais dando conta, eu acabo me viciando, eu dar um tempinho para olhar o Instagram, eu dou um tempinho para olhar o WhatsApp, e eu acabo fazendo isso como um vício, e a minha mente se acostuma com esse processo, e eu não consigo sair daquele... Perda de energia, né? Que você podia estar focando numa coisa produtiva para você, né? Porque vão abrir eu acho que assim já né? A energia vai então é importante. E pegando Cíntia, repete porque você travou. Ficou meio... Tá, não, complementando o que a Carol acabou de dizer, a gente acaba perdendo energia, né? Fazendo um desgaste energético que não tem necessidade, né? Que a gente poderia colocar toda essa energia numa coisa produtiva, né? Num trabalho produtivo, que seja qualquer outra coisa, que a gente esteja mais focado, e essas pequenas distrações são vazamentos de energia, né? Que a gente vai perdendo. Com certeza. Então, é mais motivo para a gente procurar estar focado, né, no que a gente faz. Eu vejo muito nessa falta de foco, é a falta do estado de presença, porque a vida hoje tem muitos estímulos, o tempo presente da gente, né, o nosso momento de ação, tem muitos estímulos, e esses muitos estímulos levam a gente a não saber aonde a gente vai botar a nossa atenção. Porque são tantas coisas interessantes que são colocadas o tempo inteiro, são tantas coisas que acumulam na nossa mente informações, questões, e aí você fica naquele, e agora, onde é que eu vou? Eu quero ir para todos os lugares, mas eu não consigo. E afinal, onde que eu vou botar foco? Então, eu vejo que o nosso tempo presente é um desafio hoje para nós, né? Aonde eu vou colocar a minha energia, onde eu vou colocar a minha ação? Que é onde a gente entra de novo no estado de não presença com a gente. Eu não estou olhando para mim, eu estou olhando para o mundo. Né? O mundo hoje nos coloca no estado visão, olhar para fora. E as pessoas estão esquecendo de olhar para dentro. E eu acho que é onde estão causando os grandes problemas de ansiedade, de medos, de neuropatias que se tornam neuropatias, a própria depressão. É olhar tanto para o externo
e sair do meu próprio estado de presença. Eu vejo as pessoas dizerem, eu não sei quem eu sou. A maioria das pessoas que chegam no consultório para mim, no meu caso, elas chegam, você veio aqui por que razão? Eu quero me conhecer. Eu me perdi, né? Eu me A gente é perdi. Em tanta algum momento, eu não informação sei que, né? mais o que eu faço, eu não sei para onde eu vou. Ou se é relacionamento, eu não sei mais o que eu faço dentro do meu relacionamento. E você começa a trabalhar e você vai ver que é essa falta do estado de presença, de estar presente no meu momento de ação, no meu momento presente, estar presente comigo mesmo dentro desse mundo que é tão externo. Isso está sendo hoje, na minha visão, né, de que a gente está se perdendo da gente cada dia mais com muitas informações. Embora seja maravilhoso você encontrar informações, a gente ainda não sabe como lidar com elas. E não Como só nós da filtrar, nossa né? idade, tá? É os jovens, eles estão, acho que às vezes, mais perdidos que a gente. Eu acho que é pior ainda para eles, né? Porque a gente não tinha tanta A gente informação ainda tem quando a um gente era parâmetro, jovem, né? um Mas parâmetro de eles já... foco. E eles já estão entrando no mundo sem foco. Né? E aí é esse verdade. mundo está trazendo essa falta de estar no presente, que eu gosto de chamar de estar presente em todos os momentos. Né? Então, quando eles estão na internet, eles não estão presentes em lugar nenhum. Eles matam no jogo, atrás estão no celular, atrás, não sei se pergunta, o que você fez? Ah, eu joguei. E Né? daí passaram-se 3, 4 horas, né? E sem perceber, sem sentir, né? Por isso que eu falo, E isso, esse falta dessa presença nossa está causando problemas de vida para nós. É doenças, é distrações, como você colocou, é falta de autoconhecimento, é falta de entender o que eu quero da vida. Mas é. isso que você fala, Valéria, do estado de presença, esse estado de presença, ele nos ensina que as respostas estão dentro de nós. Nada está fora, Nada está tá tudo aqui dentro. E somos nós que escolhemos como a gente pensa, como a gente age. Somos nós que determinamos o nosso estado psíquico, o nosso estado mental, o nosso estado emocional. Mas para isso a gente tem que estar presente. A gente tem que estar muito consciente de quem a gente é. Exato. Né, para fazer esse movimento. Agora, e aí as pessoas perguntam, mas como é que eu faço isso? Eu não consigo me livrar dessa vontade de estar o tempo todo olhando para fora, olhando o celular, olhando a internet. Então, isso é como uma musculação. A Valéria, gente tem que treinar, né, o todo nosso dia um músculo, pouco, é. né, para que a gente possa fazer e se desapegando de certas coisas. É um treino, né? Como você começa a academia e nunca malhou, é Disciplina, né? difícil, dói, você tem que ter disciplina para que você consiga. Então, é procurar desligar as distrações. Quando a gente, por exemplo, está trabalhando, ou está estudando, ou está tendo uma conversa séria, desliga o celular, coloca no mudo, né? Desliga todos os barulhinhos que vêm do externo, né? E Legal foca naquilo que você está fazendo. Fala, Cíntia, pode Não, é falar. legal que você trouxe isso, que eu tenho uma colinha aqui de um treino que a gente pode fazer todo dia, que isso talvez vá disciplinando, né, a nossa mente a estar sempre presente, que é uma coisa que a gente sabe, mas que a gente nunca faz, né, no nosso dia a dia, que é, por exemplo, viva o momento mesmo, né? Se você está trabalhando, esteja trabalhando. Se você está com seus filhos, esquece celular, esquece o trabalho, né? A gente tem a tendência hoje em dia de misturar muito, porque é muita informação, né, que a gente recebe. E aprender com o passado, mas aprender realmente, né? Tirar lições do passado, como a Valéria trouxe, não ficar sofrendo, né, por isso, ficar se remoendo, ficar, ai, mas aquela época eu era filha, ai, mas né? Isso não vai mudar o nosso presente agora, né? Planejar o futuro, mas sem viver o futuro, né? Nós estamos vivendo agora, mas podemos planejar o futuro e devemos mesmo, né? Para a gente poder ter um direcionamento na vida até. Observar o ambiente, coisa que hoje em dia é muito difícil a gente fazer, né? Está num parque, está no carro, né? Quando que a gente olha para uma árvore, olha para o passarinho, né? Ai, que perda de tempo, né? Tem tanta coisa para fazer, vou ficar olhando aqui o passarinho. E isso é uma coisa que nos traz para o presente, né? Essas pequenas alegrias, né? Do dia a dia, que hoje em dia a gente perde.
é uma coisa assim que a gente não dá esse valor, né? E acha bobagem, isso que é o mais grave, né? Acha bobagem dar valor para essas coisas do presente. E eliminando essas distrações, né? Eu acho que a chave hoje em dia é essa, né? A gente estar presente no momento presente, tirando todas as distrações, como a Carol acabou de falar também. Eu acho que é Pegando o o gancho. maior exercício, né? O mais difícil exercício para todos hoje em dia, né? Na Bem verdade, difícil. na verdade, o que eu acho mais importante no estado de presença não é só eu eliminar as distrações, eu aprender a lidar com elas, porque elas também não vão sair dali. É igual o nosso passado, ele não vai sair você dali. focar, né? É você saber É eu abstrair, focar, né? eu saber Exatamente. abstrair, ou eu aprender, porque assim, a falta de foco tem muito a ver com eu não saber o que eu quero, né? Às vezes eu estou num trabalho e eu não sei o que eu estou fazendo ali, ou eu não estou feliz ali. Vem muito de eu não conseguir focar porque eu não estou me sentindo bem ali, eu queria estar em outro lugar, eu não estou presente. Então, se eu entendo que eu não estou ali porque eu não estou com vontade de estar ali, eu não vou nunca conseguir focar numa coisa que eu não estou com vontade de fazer. Ou se eu estou com um filho doente e tenho que trabalhar, eu vou ter o respeito por mim, sabendo que eu não vou conseguir me entregar ou me desligar com um filho doente. Então, eu aprendo a lidar com as distrações naturais da vida, porque eu estou presente no meu sentir, naquilo que eu estou sentindo. Meu Deus, estou com um filho doente, ok, eu tenho que trabalhar porque a vida me exige isso, mas eu não vou me cobrar se eu não conseguir me entregar naquele momento. Eu não vou me cobrar porque naquele momento eu estou distraída e não estou conseguindo ter foco. Eu vou entender e vou fazer alguma coisa que eu possa fazer que não possa ser foco. Por isso que eu falo que é estar presente no momento que eu estou vivendo. Né? Não é só viver o momento presente, é estar presente nesse momento, entender o que está dentro de mim que está me causando isso. E muitas vezes vai estar no meu momento passado, que ele vai vir até mim. Né, que é o exemplo que eu dei que eu tive. Eu vou falar isso porque eu acho muito interessante essa descoberta de entender o passado, por que vem. Né? O passado não vem à toa, o passado eu já vivi. Ele está lá construído, ele não vai mudar. Mas eu ir lá entender o que aquilo significou pode mudar o meu estado de presença no presente. Então, eu sempre olhava, eu gostava muito da minha avó sempre foi uma mulher muito sábia. E eu sempre que lembrava dela, lembrava só daquela coisa gostosa da avó conversando, daquela sensação boa, trazia aquela lembrança e deu, não fazia mais nada. Depois, com o tempo, fazendo até terapia, uma das formas, gente, de conseguir estar no estado de presença é fazer terapia, somos todos terapeutas, então já vou aproveitar. E fazendo terapia, o que eu fiz? Eu comecei, quando vinha alguma coisa na minha cabeça, uma das primeiras vezes que isso aconteceu, eu estava passando uma situação que veio a minha avó na minha cabeça na hora. E na hora eu pensei, naquela época eu estava passando a mesma coisa. E aí deu um clique, eu falei assim, eu vou me entregar a este momento. E comecei a lembrar, a casa que a gente estava, ou qual foi a situação que a gente estava ali na conversa, e eu comecei a ouvir a conversa que ela estava falando. Ela me deu a mesma coisa que eu precisei fazer naquela época, era o que eu precisava fazer agora, e eu não estava fazendo. Porque eu estava em outra época, a gente vivia outras coisas, mas era a mesma coisa. O meu passado, a ideia da minha avó, aquilo que a minha mente trouxe foi para me ajudar. Então, muitas vezes, quando a gente volta no passado, tem algo ali, ou para resolver algo para nós, ou que a gente não aprendeu ainda, e ele remete para mostrar que é a mesma situação, não é à toa. É esse estado de presença, ou é esse estar presente no momento que eu falo. Então, nossa vida tem as respostas que a gente precisa. Então, se a gente está presente nesse momento, entende a gente nesse momento, a gente vai buscar em algum lugar. Então, é esse estado de presença que as pessoas, eu vejo nos adolescentes, eu vejo na maioria das pessoas, elas não têm. Elas têm o problema, elas estão presentes no problema. Né? Aquilo que está machucando, aquilo que está magoando, mas não conseguem focar na solução. E aí a solução... Que está dentro da gente sempre, né? Tá É só dentro parar da um gente. pouquinho e ouvir, Exatamente. Aprender a respirar e ouvir o coração, né? Que está sempre dentro, né? Nunca fora. Nunca fora. E essa fora. falta de estar vendo isso é que está levando as pessoas à ansiedade, porque elas ficam no problema, vivendo aquela angústia toda, não conseguem sair dali porque não estão presentes
para mais coisas, para elas mesmas, para o que tem para aprender, e entram na ansiedade, de querer que o futuro chegue logo, aí o futuro não chega do jeito que quer, e as coisas vão caindo nesse vazio que as pessoas relatam também muito no consultório, um vazio dentro que não é preenchido. Porque procura fora, né? E não está fora, né? Está dentro, então é isso que a gente precisa entender, né? Que o momento presente é o estar dentro também, exatamente. Né? Na verdade, o tempo presente é a gente vivendo, né? É a única hora que a gente pode agir. Se a gente não tiver com a gente não está em lugar nenhum. Eu costumo poetizar mas o presente não é à toa que chama presente, né? Porque é um presente estarmos aqui presentes, né? Então... É isso que a gente tem que viver todos os dias. Todos os dias. Né? É olhar para isso todos os dias, né? Olhar para esse momento que eu estou vivendo. Né? Estar só no aqui e agora, que a gente botou ali no começo também, eu acho perigoso, porque o aqui e agora, a gente está falando do aqui e agora é agir no presente. Mas a maioria das pessoas entende em esquecer que, não, o passado deixa para lá, o passado tem que estar onde está, né? Deixa o passado no lugar dele, que é no passado. E o futuro eu não sei, então eu vou viver um dia de cada vez. Ao viver um dia de cada vez, eu não tenho como agir. Eu vou agir para quê? Eu quero chegar aonde? Eu só vou agir se eu tiver que ir para algum lugar. Eu só vou agir se eu tiver que olhar aonde eu posso melhorar. Se eu estou vivendo um dia de cada vez, onde que eu vou chegar? Isso, se você não sabe, se você não sabe o que quer, nem onde você quer chegar, qualquer lugar. Qualquer lugar serve. Então, a gente entra no tanto faz. Exatamente. Né? Porque o que vier é lucro. É onde entra a procrastinação. Exatamente, por aí. Esse é o ponto. Então, pessoal, a gente vai finalizando aqui o nosso bate-papo, né? Se isso fez sentido para você, comenta, coloca aqui nos comentários que a gente vai respondendo, né, na medida do possível. E se você gostou desse bate-papo, aproveita e curte a nossa página, o nosso canal, se inscreve para você estar sempre recebendo conteúdos que a gente vai colocando aqui para vocês de forma a trazer as reflexões para a nossa vida, né? Para o nosso dia a dia, para quem somos, para que a gente vá trilhando esse caminho de se conhecer um pouquinho mais. Então, eu agradeço a presença de vocês. Obrigada, Cíntia e Valéria, pela companhia. Obrigada a você, Carol. Obrigada, Valéria. Obrigada a vocês também. Gostaria de deixar uma frase que eu escrevi e o meu filho gostou muito, e eu acho que, por ele ter gostado tanto, eu gostaria de falar. Que eu escrevi ali que a chave está no nosso passado, a porta está no futuro, e o presente é a ponte que nós precisamos construir para colocar essa chave na porta. Isso aí. Vamos refletir nessa frase da Valéria que fica a reflexão para o pessoal, se quiser escrever, deixar comentário, fazer pergunta. Né? Isso. Obrigada, gente. Até a próxima. Beijo para todos. Tchau, tchau.